Olá, sou a professora Ana Paula. Hoje nós iremos ter outra aula de interpretação textual. Vamos estudar especificamente o capítulo 5, que se chama Inferências na Música, tá? Espero que nós tenhamos uma boa aula e que todos vocês possam aprender bastante hoje. O capítulo 5 tem como título Inferências, tá? Vocês devem estar se perguntando o que é uma inferência? O que é fazer uma leitura por meio de inferências, não é? Então, é um assunto que é muito recorrente em vestibular, tá? E que, com certeza, vocês vão gostar muito de aprender sobre esse assunto, tá? Nós vamos estudar especificamente na música, porque você pode fazer uma inferência em qualquer tipo de texto, tá? Um texto verbal, um texto não verbal. Mas hoje nós vamos exatamente fazer inferências em músicas que eu selecionei para esta aula, ok? Vocês vão gostar. Sobre o conceito de inferências, vamos lá. Inferência é um processo de raciocínio dedutivo por meio do qual o leitor descobre sentidos que não são explícitos no texto, ou seja, percebe informações e significados ocultos. Ou seja, inferir é deduzir. Deduzir uma informação que o autor não falou explicitamente, mas que você é capaz de perceber. Professora Ana Paula, como eu sou capaz de perceber? Por quê? Porque você tem conhecimento de mundo e você vai ler o texto, vai perceber as pistas textuais e vai agregar todo o seu conhecimento de mundo e vai ser capaz de deduzir informações. Ou seja, a informação ela não vai estar lá explícita, mas você vai ser capaz de deduzir. Então, inferir é o mesmo que deduzir, tá? Inferir é um processo que pode ser realizado em diversos textos, verbais e não verbais, aquilo que eu mencionei antes, né? Não apenas na música, tá? Especificamente, nós vamos hoje trabalhar com o gênero música, tá? O gênero textual música, mas não quer dizer que inferir seja restrito à música. Você pode fazer inferências em qualquer tipo de texto, seja ele verbal ou não verbal, ok? Para começar a nossa análise em relação às inferências, nós vamos estudar a letra de uma canção que é, a meu ver, uma das canções mais bonitas, não é, do Chico Buarque, que se chama Quem Te Viu e Quem Te Vê. Quem te viu, quem te vê, já retoma um dito popular, não é? Quem te viu, quem te vê, sugere uma mudança, não é? Ou seja, a pessoa mudou repentinamente ou drasticamente, e aí quando nós observamos que alguém mudou, né, houve uma mudança ali repentina, aí a gente costuma dizer esse dito popular, quem te viu, quem te vê. Mas nessa canção, o que significa esse quem te viu, quem te vê? Na verdade, faz uma referência a uma história, não é? Conta uma história, a música ela tem um caráter narrativo, conta uma história de uma separação, de um casal, tá? E que existia um sentimento entre eles, mas que com a separação, tudo ficou mais complicado, não houve mais aquela convivência, aquela aproximação. Todo mundo sabe que a separação é algo que traz sofrimento. E nessa canção, essa ideia da separação, ela é muito persistente, ela pode ser percebida, tá? De acordo com os nossos conhecimentos de mundo e pelas pistas textuais que são dadas, ok? Então, olha só. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era a favorita, onde eu era mestre-sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda na rua. Hoje o samba saiu, lá, lá, laiá, procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais ver para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Nós vamos começar a análise textual desses versos e vocês vão perceber claramente algumas ideias, tá certo? Que essa música deixa nas entrelinhas. Então, olha só. Você era a mais bonita das cabrochas dessa ala. Você deve se perguntar o que é a palavra cabrochas.
Cabrochas, nesse contexto, é como se ele estivesse falando, era uma das mulheres, uma das meninas mais bonita. Você era a mais bonita. Observem que há uma ideia de idealização, não é? Ele exalta essa mulher. Ela não era só uma mulher bonita, ela era a mais bonita. Observe que o elemento comparativo aí, não é? Está, na verdade, intensificando essa idealização. Ela era a mais bonita das cabrochas, ela era a mais bonita das meninas, não é? Dessa ala. A palavra ala, a palavra mestre-sala, a palavra samba, você já consegue perceber que tem um campo semântico, não é? Ligado a samba, ligado à festa, não é? Ligado a essa ideia da animação, das festividades. Então, você entende o quê? Que, na verdade, esse casal frequentava essas festas, não é? Em que o samba ali era o ritmo recorrente. Então, vamos para o segundo verso. Você era a favorita, onde eu era mestre-sala. Então, ele fala que ela era a mais bonita e ela era a favorita. Sugerindo o quê? Um ideal de perfeição. Ela era a mais bonita, ela era a favorita, não é? Isso faz lembrar o romantismo. Por quê? Porque durante o romantismo a mulher era sempre exaltada, a mulher era muito valorizada, não é? Por ser exatamente aquele ideal de perfeição. E nessa canção, por mais que a gente perceba que seja um texto contemporâneo, ela dialoga com o romantismo, não é? Ela, na verdade, faz você lembrar dessa idealização que a mulher, não é? Que era destinada à mulher na época do romantismo. Então, olha só. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Observem essa palavra hoje. Se hoje a gente nem se fala, sugere o quê? Que antes eles se falavam. Esse hoje é uma pista textual que, na verdade, sugere o que está acontecendo no momento de agora. Ou seja, hoje, não é? Há a separação, não é? Porque eles nem se falam, mas sugere que antes era diferente. Então, esse hoje é uma marca linguística que, na verdade, sugere dois momentos. Um momento anterior, de quando eles eram juntos, e um momento posterior, em que houve a separação. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Que festa é essa? A festa do samba, a festa que ele frequentava, a festa que ele ia com ela. E aí ele diz, suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Quando ele diz que suas noites são de gala, sugere que ela não frequenta mais, não é, festas populares, porque o samba que é mencionado aqui era um samba de rua, uma festa mais popular, não é? Mas que, na verdade, as festas que ela frequenta hoje são festas mais requintadas, não é? Festas em que o ambiente é muito mais, poderia dizer que sugere um status social mais alto, não é? Dando a entender que ela abandonou esse tipo de vida que ela tinha, o fato de ela ir sambar na rua com ele. Então, a gente percebe que houve uma mudança, não é? E aí, por isso que faz lembrar o título, quem te viu, quem te vê. Ou seja, antes ela ia para o samba, ela dançava com ele, ela dançava na rua, e hoje não. Hoje suas noites são de gala, sugerindo que hoje ela frequenta ambientes muito mais requintados do que o samba de rua que é mencionado no texto. Primeira estrofe, tudo bem, turma? Deu para entender legal? Então, assim, várias coisas que eu mencionei aqui, elas foram ditas sem que o autor colocasse explicitamente. Na verdade, eu que consegui perceber, por causa do meu conhecimento de mundo, por conta das pistas textuais, isso que é fazer inferência. Fazer inferência de um texto é você ser capaz de perceber todas essas informações não mencionadas, mas que você recupera por conta do contexto e por conta do seu conhecimento de mundo. Tudo bem, turma? Estão preparados para a segunda estrofe? Então, vamos lá. Hoje o samba saiu, lá, lá, laiá, procurando você. Quem te viu, quem te vê. Quem não a conhece, não pode mais vir para crer. Quem jamais a esquece, não pode reconhecer. Então, hoje o samba saiu, procurando você, sugere o quê? Que era costume ela frequentar aquela roda de samba, aquele samba de rua. Então, o samba procurando você, na verdade, é uma referência ao sentimento dele. Na verdade, aí,
o sentimento dele que, naquele momento do samba, ela estava presente, dançando, e aí a gente percebe que é como se o samba a perseguisse, mas metaforicamente, não é? Na verdade, são os sentimentos dele por ela que estão tão presentes ainda, que quando ela escuta o barulho do samba, o som do samba, já remete à dança que ela apresentava, não é? O fato de ela estar ali dançando com todos os amigos, com ele também, tá? Quem te viu, quem te vê, sugere a mudança, não é? Que eu já mencionei na primeira estrofe. Quem não a conhece não pode mais ver para crer, também fazendo referência a esse dito popular, não é? Ou seja, quem não a conhecia, não é? Hoje também jamais vai poder crer, porque houve uma mudança, possivelmente de status, uma mudança de ambiente, ela não frequenta mais a roda de samba. Quem jamais a esquece não pode reconhecer. Então, mais uma vez, todos esses versos, nós percebemos que eles fazem referência a esse dito popular, não é? Ou seja, houve uma mudança nessa personagem, no caso aqui, a mulher, não é? Que não compartilha mais do mesmo espaço de samba com o eu lírico, ok? Quando o samba começava, você era mais brilhante. E se a gente se cansava, você só seguia adiante. Hoje a gente ainda anda distante do calor do seu gingado. Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Olha que versos interessantes, pessoal. Ele continua na idealização, né? Quando o samba começava, você era mais brilhante. Eu vou chamar a atenção para esse verbo era, não é? Se você perceber, a maioria dos verbos estão no passado, sugerindo que essas festas elas já tinham acontecido, né? Como que era ela no passado, como que era ela no samba. Então, quando ela dançava, ela era mais brilhante. Mais uma vez, voltamos para a ideia da idealização, não é? E a gente se cansava, você só seguia adiante. Sugere o pique que ela tinha, não é, para dançar, não é? Enquanto algumas pessoas se cansavam, ela continuava lá dançando, provavelmente chamando a atenção com seu gingado, não é? Com a sua beleza. Hoje a gente anda distante do calor do seu gingado. Olhem a pista textual, galera. Hoje a gente anda distante. Olha só, o autor não diz, mas você percebe claramente que eles estão totalmente aí separados, não é? Eles estão separados. Essa pista textual aqui nos faz entender essa ideia. A gente anda distante do calor do seu gingado. A dança propriamente dita, não é? Que chamava muita atenção desse eu lírico, não é? Você só dá chá dançante onde eu não sou convidado. Mais uma vez, remetendo à ideia da separação. Se ele não é convidado, é porque ele não faz mais parte da vida dela, não é? O chá dançante sugere o quê? Sugere um outro tipo de dança, um outro tipo de ritmo, um ambiente diferente da roda de samba que ele era acostumado a levá-la. Então, a gente percebe claramente que a ideia principal dessa estrofe é a separação do casal, ok? O meu samba se marcava na cadência dos seus passos. O meu sono se embalava no carinho dos seus braços. Hoje de teimoso eu passo, bem em frente ao seu portão, para lembrar que sobra espaço no barraco e no cordão. Gente, vejam que ideias legais. Olha só. Cadência significa o quê? Sons regulares, ok? Então, ele diz que o meu samba se marcava na cadência dos seus passos, sugerindo o quê? Que os sons que ele ouvia, não é? Tudo estava voltado para ela. Mais uma vez, ele menciona os sons, mas, na verdade, ele está fazendo uma referência ao sentimento dele diante da dança dela, como se ele admirasse enquanto ela dançava. Tá? O meu sono se embalava no carinho dos seus braços, sugerindo aí a atração que ele sentia, o carinho que ele sentia por ela, não é? Ele está aí fazendo uma reflexão sobre esse sentimento que ele nutria por essa mulher. Hoje de teimoso eu passo bem em frente ao seu portão. Gente, teimoso, olha essa palavra, ela nos dá uma pista textual. Se ele se mostra teimoso, é porque nós entendemos que ele já tentou mais de uma vez. É como se ele quisesse a reconciliação. Por isso ele fala que passava em frente ao portão dela, para lembrar que sobra espaço no barraco. Olhem a pista textual, espaço no barraco. Provavelmente o lugar
que ele morava, mas dá a entender que é como se ele falasse que há um espaço no coração dele, não é? Há um espaço nos sentimentos dele, que ele queria realmente a reconciliação. Há espaço no sentimento dele, no coração dele, no barraco dele, mas há espaço também no cordão. Esse cordão faz lembrar o cordão do samba, ou seja, faz lembrar a ala, faz lembrar o espaço em que eles dançavam, o ambiente que eles frequentavam. Então, olhem que inferência legal. Você percebeu o quê? Que ele se mostrava teimoso porque ele já tentava, em outros momentos, voltar, não é, ao relacionamento. Mas a gente percebe que não há uma reaproximação dela. Ela está em um outro ambiente, sugere que ela tem possivelmente tem outros amigos, frequenta outros ambientes, outros lugares, e que ela não quer essa reaproximação, ok? Todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe. De dourado eu lhe vestia para que o povo a admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia, quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Bom, esses versos, eles são bem interessantes porque ele continua falando aí da ascensão dela, não é? Da mudança que ele percebeu nela. Quando ele fala que todo ano eu lhe fazia uma cabrocha de alta classe, sugere que ele se esforçava para dar o que ela precisava, para ela aparecer nas festas bem mais vestida, não é? Com uma vestimenta mais requintada. Então, sugere que ele fazia esse esforço para agradá-la. De dourado eu lhe vestia. O dourado, uma cor alegre, aí no sentido que remete às festas carnavalescas, não é? Remete ao samba. Para que o povo admirasse. Eu não sei bem com certeza porque foi que um belo dia, quem brincava de princesa acostumou na fantasia. Brincar de princesa, não é? Faz uma menção aí aos contos de fadas, né? E acostumou na fantasia como se aquilo que ela brincava anteriormente, aquela vida requintada que ele tentava dar para ela, como se hoje ela tivesse esse status mais, poderia dizer, mais alto, não é? Como se acostumou na fantasia no sentido de aquilo que era brincadeira antes, não é? Agora não, agora era real. Isso faz lembrar o título da música, Quem Te Viu, Quem Te Vê. Essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, essa mudança muito profunda que ele menciona no decorrer de toda a canção. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Quero que você assista na mais fina companhia. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Olhem que legal, tá? Nesse verso, ele diz o quê? Que ele vai sambar na pista, como sempre ele fazia antes, não é? E ela vai de galeria. Galeria, nesse contexto, é aquela pessoa que está lá como se fosse num camarote. Ela está só ali observando, ela só está assistindo. Então, você já percebe que há uma mudança ali, não é? Uma mudança de comportamento dela. Antes, ela dançava com ele. Aonde? Na pista, né? E hoje não. Hoje ela vai na galeria. Ela está em um outro ambiente que sugere status social, né? Bem mais alto, né? Um status em relação a ele. Quero que você assista na mais fina companhia. Ou seja, ele está aí sugerindo que ele quer que ela tenha outra pessoa. Já que a relação dele com ela não deu certo, não é? Então, ela pode ter uma outra pessoa, sim, tá? E não vai ter problema algum para ele. Se você sentir saudade, por favor, não dê na vista. Ou seja, ele quer que ela não demonstre algum sentimento de recaída. Bate palmas com vontade, faz de conta que é turista. Ele dá a entender que, por mais que a separação tenha sido dolorosa, não é? E tudo, por mais que ele tivesse tentado voltar para ela em outros momentos, mas nessa estrofe a gente entende que ele está tentando sobreviver sem ela. Ele está tentando seguir a vida dele sem ela. É por isso que ele fala que ela pode ter uma outra companhia. É por isso que ele fala que ela pode fazer de conta que é turista, ou seja, não conhecê-lo, não é? Vocês sabem que nas galerias, nos camarotes, sempre são frequentados por turistas, então ele sugere que ela tenha, na verdade, um outro comportamento, não é?
quando ela perceber que ele está passando na pista, não é? Então ele quer realmente que ela siga em frente, que ela tente um outro amor, possivelmente, por isso que ele fala na mais fina companhia, e fazer de conta que é turista, ou seja, que ela não vai nem reconhecê-lo, que ela, na verdade, ele pede para ela dar continuidade à vida dela sem ele. Então, gente, é uma canção bem interessante, uma canção que fala da separação, não é? Uma canção que, na verdade, mostra um eu lírico que sentiu uma admiração muito grande pela mulher, mas que ele percebe que o relacionamento teve um fim e que, por mais que ele tentasse voltar, isso não foi possível. E termina a canção, não é? Ele dizendo que ela siga, né? Ela siga a vida, que ela leve, na verdade, que ela tenha uma vida diferente, que ela tenha uma companhia, que ela se mostre como turista. Então, isso é o que a gente pode concluir, ok? Tem uma outra canção que é bem interessante, que está presente no livro de vocês, no capítulo 5, que se chama Mentiras. Essa música mostra um eu lírico que está fazendo algumas chantagens, porque houve também o fim do relacionamento. Professora, a senhora está falando só de coisa triste. Fim de relacionamento, separação, meu Deus. Mas é assim mesmo, gente. É porque os textos selecionados, eu nem tinha percebido, mas realmente tem esse teor um pouquinho mais triste, tudo mais melancólico. Mas isso não importa. O que importa é que a gente consiga fazer as inferências, tá, ao longo dos textos. Então, olha só. O nome da canção é Mentiras e é da cantora Adriana Calcanhoto. Diz o seguinte: nada ficou no lugar, eu quero quebrar essas xícaras, eu vou enganar o diabo, eu quero acordar a sua família, eu vou escrever no seu muro e violentar o seu gosto, eu quero roubar o seu jogo, eu já arranhei os seus discos, que é para ver se você volta, que é para ver se você vem, que é para ver se você olha para mim. Então, gente, observem que esse é o lírico dessa canção. Faz algumas chantagens, não é? Primeiro, ele menciona que tudo está diferente, tudo está fora do lugar, não é? Ou seja, com a separação, não é? Tudo está desorganizado, sugerindo também o estado emocional dela. Ela se mostra abalada. Ela fala que quer quebrar essas xícaras, vai enganar o diabo, vai acordar a família dele, vai escrever no seu muro, não é? Vai violentar o seu gosto. Ela fica fazendo várias ameaças, né? Várias ameaças, não é? Como se fosse aí uma tentativa de que ele pudesse voltar, não é? Essa volta não acontece, né? Ao longo da música, por mais que ela o ameace, por mais que ela o chantageie, mas não há um retorno, não é? E essa música, ela tem essa ideia mais melancólica, justamente porque fala do sofrimento amoroso, porque ela se sentiu abandonada, ela está triste, e aí ela quer o retorno do amante, do namorado. Mas aí, no decorrer da canção, a gente percebe que isso não é possível, né? Por isso que ela fala que vai violentar o seu gosto, roubar no seu jogo, eu já arranhei os seus discos, não é? Tudo para quê? Para ver se ele volta, que é para ver se você volta, que é para ver se você volta, que é para ver se você volta para mim. Então, uma canção que, na verdade, em nenhum momento fala da palavra separação, em nenhum momento ela fala volte para mim, não é? Na verdade, ela fala olha, que é para ver se você olha. Na verdade, ela falou volta aqui, ó, tá? Na verdade, desculpa, eu não tinha percebido, mas ela falou a palavra volta. E, na verdade, a gente entende o quê? Que ela quer a reaproximação, ela quer que o relacionamento amoroso, né, volte ao que era antes. E daí, todas essas chantagens que a gente percebe logo nos primeiros versos do texto. Ok, gente? Deu para inferir? Ai, professora, essa foi bem mais fácil. Exatamente, eu comecei com uma mais difícil, não é? Mas essa daqui está bem mais tranquila, bem mais fácil de entender, ok? A gente vai ver um outro trecho. Essa canção é dos Engenheiros do Havaí, se chama Somos Quem Podemos Ser, não é? Que é, na verdade, uma canção que fala um pouco de alienação, fala um pouco da questão, fala de alguns elementos metafóricos, fala
também da tentativa de tentar se livrar dessa alienação. Então, eu separei um trechinho para mostrar para vocês, tá? Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou tão claro, o intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. Professora, essa daí tá fácil, né? Vamos interpretar verso por verso. Então, olha só. Um dia me disseram. Observem que há aí uma ideia temporal. Um dia disseram alguma coisa para ele, né? O que foi que disseram? Que as nuvens não eram de algodão. Nuvem de algodão, dá para você entender, né, que é uma metáfora. Ou seja, que as nuvens não eram de algodão, sugerindo o quê? Sugerindo que antes ele via o mundo como algo muito bom, algo muito perfeito. Então é uma metáfora que sugere o quê? Sugere que ele não tinha aquela visão da realidade. Ele não tinha um posicionamento crítico diante da realidade. E aí alguém chegou para ele e falou: olha, a vida não é bem assim. Aquilo que você pensa que é tão perfeito, não é. Na verdade, não há perfeição. E aí, esse outro verso diz: um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. Ou seja, nem tudo é como a gente pensa, nem tudo é como a gente imagina, nem sempre as coisas acontecem da maneira que a gente espera. Então, toda essa primeira estrofe, ela demonstra o quê? Demonstra um eu lírico que parece ter, né, acordado, não é? Se não acordou ainda, mas ele já teve ali alguns indícios de que ele tinha um posicionamento errado em relação à compreensão do mundo. E aqui ele diz, ó, e tudo ficou tão claro. Agora aqui eu tenho a certeza que ele entendeu. Aqui eu tenho certeza que ele passou a perceber melhor a realidade que o circundava. E tudo ficou tão claro. Essa palavra claro, claro lembra a ideia de iluminar, de iluminação, de luz. E dá a ideia também de entendimento, não é? Ou seja, ele passou a perceber melhor o mundo, ele passou a entender melhor o posicionamento das pessoas, ele passou a entender o que era a realidade para ele. Um intervalo na escuridão. Olhem aqui, galera. A palavra escuridão, não é? É também uma metáfora. Então, a palavra escuridão aqui, nesse contexto, sugere que ele estava alienado. Justamente por ele não entender, não é? Não entender nada sobre a realidade que o circundava. E se entendia, tinha uma visão meio que limitada, tá? Então, o intervalo na escuridão parou. Agora eu vou deixar de ser uma pessoa alienada. Agora eu vou entender melhor o que acontece ao meu redor. Uma estrela de brilho raro, ou seja, aquilo para ele foi tão importante que teve a dimensão de um astro, teve a dimensão de uma estrela, não é? E por sua vez, a estrela, ela é brilhante, ela traz a ideia de luz, ela traz a ideia de conhecimento também. Um disparo para um coração. Aquele acontecimento foi tão forte na vida dele, foi tão bom para ele, que aquilo mexeu com ele sentimentalmente, mexeu com o coração dele. Ele passou a entender melhor, não é? O que era a realidade, o que era a vida. Então, vocês percebem claramente que são duas estrofes, né, que fazem uma referência a um eu lírico que era alienado, não é? Um eu lírico que, na verdade, acabou despertando, né, dessa alienação. Por quê? Porque alguém chegou para ele e deu, não é, alguma orientação, não é? Explicou alguma coisa para ele. Então, na verdade, nós temos esse eu lírico aqui que acaba acordando, não é, daquele mundo imaginário, daquele mundo que para ele era perfeito, mas que aí, aos poucos, ele vai percebendo que não era bem assim, tá? E aí, nós vamos ter uma outra canção, tá? Na verdade, a gente vai encerrar. Deixa eu ver, só para mostrar como sugestão, essa outra canção, que vocês podem dar uma analisada no texto, está presente no livro de vocês, que é A Rosa de Hiroshima, que, na verdade, é um poema do Vinícius de Moraes, mas que vocês vão perceber que esse poema foi musicalizado pelo Ney Matogrosso, tá? E outros cantores também, mas principalmente pelo Ney Matogrosso. E aí vocês vão perceber
muitas inferências que vocês podem fazer nesse texto. Eu vou deixar como atividade para vocês darem uma lida e perceberem bem as inferências que esse texto faz. Ok, gente? Queria agradecer pela atenção, tá? Teria muito mais para falar, mas às vezes não dá tempo você falar de tantas canções, mas acredito que vocês fazendo essa leitura e tentando compreender melhor essa canção já vai ajudar bastante, tá? Tchau e até nosso próximo encontro.